Alô pessoal, estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal. A usar um verbo que é muito, sim, sabe aqueles verbos que são muito comuns no dia a dia? Que não tem como a gente não conhecê-los e não sabê-los. Eles, assim, aqueles básicos que faz parte daqueles basicões como eu vejo, ir, o verbo ir, o verbo comer, sabe aquelas coisas, ações básicas do dia a dia. Tem aqueles verbos que a gente não pode deixar de saber. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como dizer em hebraico eu peço. Você sabe dizer? Não sabe? Então no vídeo de hoje você vai aprender. Vamos lá. O verbo que a gente vai usar para dizer eu peço, o verbo pedir em hebraico, ele é um verbo que eu vou já deixar aqui bem claro, como em outros casos, ele tem sinônimos. E pode ser que você veja esses sinônimos sendo usado com o sentido de pedir também. E, então, se você vê por aí verbos diferentes em frases, em textos, enfim, como sendo o sentido de pedir, não fique achando que tá errado não, tá certo, só que são sinônimos. Aqui a gente vai aprender o que é mais usado no dia a dia. A gente vai aprender aquele que todo mundo praticamente usa e que todo mundo conhece. Então, entenda que existem sinônimos. Então, existem outros verbos que vão ter o mesmo sentido, o mesmo significado e vão ser usados também. Mas o que a gente vai ver é o que é mais usado. Então, o verbo que a gente usa para dizer, mais usado, né? Para dizer eu peço, o verbo pedir em hebraico, é este aqui, ó. Levakesh. Levakesh. Esse verbo, gente, ele é um daqueles muitos verbos, como a gente tem exemplos de vídeos aqui no canal, de verbos que ele tem vários significados e que ele pode ser usado, assim, em todos esses significados em diferentes contextos. Esse daqui também é um deles, tá? Ele tem muitos significados. Os significados dele que são aceitáveis para ele são os seguintes. Pedir. Ele pode ter o sentido de buscar meus sonhos. Buscar, não de ir lá buscar alguma coisa, assim, buscar um objeto, não. Tem outros verbos para isso. Agora, ele tem o sentido de ir em busca, de ir procurar. Ele também tem esse sentido de procurar. Também pode ser usado nesse sentido. Também pode ser usado no sentido de solicitar, né? Solicitar. Que casa mais ali com o sentido de pedir, né? Então, ele pode ter todos esses significadinhos. E você pode ver ele também dentro de outras frases, também bastante comuns do dia a dia, sendo usado com esses outros sentidos, tá? Principalmente o sentido de buscar e perguntar. Mas o sentido primário, aquele assim, primeiro, né? Mais importante, mais usado, é o sentido de pedir. Então, a gente vai aqui apresentar frases e tudo mais somente no sentido de pedir, tá? Então, vamos lá. Primeiro, aprender como é que a gente conjuga esse verbo em hebraico. Então, vamos lá para a nossa conjugação típica dos nossos vídeos. Vamos começar, como sempre, com o masculino singular. Então, para as 3 pessoas do masculino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação. Mevakesh, mevakesh. Então, essa daqui é a conjugação do masculino singular. Para as 3 pessoas, a gente vai usar a mesma conjugação. Então, mevakesh, mevakesh. Agora, para o feminino singular também. A gente vai ter para as 3 pessoas a seguinte conjugação. Mevakeshet, mevakeshet. Veja que aqui, diferente dos últimos vídeos, como a gente viu, exemplos de verbos com conjugações um pouquinho diferentes, aqui a gente voltou a ter aquela típica, né, que é a mais comum, conjugação, terminação, né? A gente tem aqui para o feminino a conjugação terminando em it, it. Então, aqui para as 3 pessoas do feminino singular, mevakeshet, mevakeshet. Agora, para o masculino plural, a gente vai ter a seguinte conjugação. Mevakshim, mevakshim. Então, veja, terminação característica, im. Aqui, então, para as 3 pessoas, mevakshim, mevakshim. Então, aqui, essa é a conjugação do masculino plural. Agora, o feminino plural vai ficar da seguinte forma. Mevakshot, mevakshot. Então, a gente tem também a conjugação, a terminação típica do feminino, plural, ot. Então, mevakshot.
para as 3 pessoas, essa vai ser a conjugação. Então vamos lá, já começando, partindo aqui para os nossos exemplos de frases. Vamos lá? Então na nossa primeira frase, aqui com o exemplo do masculino singular, a gente tem a seguinte frase: הוא מבקש את עזרתי. הוא מבקש את עזרתי. O que eu tô dizendo aqui nessa frase? Ele está pedindo a minha ajuda, ou ele me pede a minha ajuda, ou ele... Fica mais correto dizer, ele está pedindo a minha ajuda. Então, הוא מבקש, ele está pedindo את עזרתי, a minha ajuda. Então, aqui eu tenho a pessoa do who, né, que é o ele em hebraico. Então, a conjugação que a gente vai usar é referente à do masculino singular. Então, vamos usar o mevakesh. Então, hu mevakesh. Então, tá certinho. Está ali seguindo, concordando exatamente. Então, hu mevakesh et ezrati. Ele está pedindo a minha ajuda. Agora, num exemplo de frase para o feminino singular. A seguinte frase: אני מבקשת קצת אוכל. אני מבקשת קצת אוכל. O que eu tô falando nessa frase? Eu estou pedindo um pouco de comida. Então, veja que aqui eu estou usando o pronome ani, mas a conjugação é do feminino singular. Então, מבקשת, o que me dá a entender que o ani, a pessoa que está falando aqui, o eu, né? Sempre lembrando que ani é eu. É uma mulher que está falando aqui nessa frase. Imagine de novo que sou eu que estou falando, mas eu sou mulher, então eu posso dizer ani מבקשת. Eu não poderia dizer ani מבקש, porque aí é referente ao masculino, então deveria ser um homem falando. Agora, se é uma mulher, ela mesma está falando, então ela diz ani מבקשת. Então, ani מבקשת. Essa pessoa que está falando aqui nessa frase é uma mulher. Então, na frase אני מבקשת, eu estou pedindo קצת, um pouco. אוכל, comida, né? Uma refeição, uma comida, um alimento. Então, é isso que essa frase está dizendo. אני מבקשת קצת אוכל. Eu estou pedindo um pouco de comida. Agora, nosso terceiro exemplo. Agora com um exemplo do masculino plural. Então, na seguinte frase, הם com M no final, então eles em hebraico, מבקשים ממני לעשות את זה. הם מבקשים ממני לעשות את זה. O que eu tô falando nessa frase? Eles estão me pedindo para fazer isso. Eu não sei o que é isso que eles estão pedindo para fazer, mas a afirmação é essa. Eles estão me pedindo para fazer isso. הם מבקשים ממני, eles estão pedindo de mim, ou estão me pedindo לעשות, para fazer isso. Então, veja que aqui a gente tem a pessoa do eles, que é uma pessoa do masculino plural, הם, com M no final, e מבקשים, então está certinho, está concordando. E a gente tem o resto da frase, הם מבקשים ממני לעשות את זה. Então, eles estão me pedindo, estão pedindo a mim para fazer isso. Então, veja aqui, tudo direitinho, verbo casando direitinho com pronome. Agora, vamos ver outro exemplo de frase, agora com feminino plural. Na seguinte frase, veja que é uma pergunta. אתן מבקשות ממני כסף? Né? Tem que ter uma entonação de pergunta. אתן מבקשות ממני כסף? O que eu estou dizendo nessa frase? Vocês estão me pedindo dinheiro, né? Aten é o vocês, é relacionado ao vocês, só que feminino, né? Do feminino plural. Então, aten. Então, o verbo vai ser característico do feminino plural. Então, מבקשות. Aten מבקשות. Vocês estão pedindo ממני, referente a mim, de mim, estão pedindo a mim. כסף. כסף é dinheiro em hebraico, então vocês estão me pedindo dinheiro? É uma pergunta. אתן מבקשות ממני כסף? Então veja que, como nos outros exemplos, a gente tem aqui a pessoa aten, que é um pronome do feminino plural, é o vocês, feminino,
Então a gente vai ter a conjugação do feminino plural, mevakshot. Então tudo de novo concordando bonitinho, direitinho. E a gente tem o complemento da frase, mimeni kesef. Então a gente tem aqui uma pergunta. Aten mevakshot mimeni kesef. Vocês estão me pedindo dinheiro? E aí? A gente aprendeu aqui nessa aula de hoje a como dizer eu peço em hebraico, né? A gente mais do que isso aprendeu dizer eu peço, ela pede, vocês pedem, né? A gente aprendeu aqui com vários exemplos de diferentes pessoas. A gente também aprendeu a conjugar e, como eu disse lá no início do vídeo, esse verbo levakesh, ele é usado também, tem outros significados e pode ser usado em outros contextos com esses diferentes significados. Mas no vídeo de hoje a gente aprendeu com apenas um significado exclusivo, que é o primário dele, né? Que é o sentido de pedir. Então, quando você já estiver aí em alguma situação, em algum lugar, você já pode falar alguma coisa. Às vezes a gente já logo precisa de ajuda com alguma coisa, a gente precisa de algo e a gente tem que fazer o quê? Pedir. Então, você já aprendeu, todos vocês já aprenderam, nós aprendemos a dizer como eu peço, né? Como dizer eu peço, a usar o verbo pedir em hebraico. Eu espero que tenha ficado tudo claro, que essa aula tenha sido bastante proveitosa e que você possa pegar tudo isso daqui e aplicar ainda mais nos seus estudos. Então, essa foi mais uma mini aula de hebraico e eu te aguardo para a próxima. Shalom!